coração. Meu Deus! Se eu subir ao céu, eu sei que lá está eu mergulhar. O mais profundo do mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Glória a Deus. Amém? Recadinhos rápidos. Aniversário da igreja. Que dia que é? Quem está convidando? Eu estou convidando, todo vapor. Renan falou que vai trazer umas 10 igrejas ali. Eu não sei, disse Renan. Pastor Cid me falou que vai trazer mais umas 50. O Lorival, não vou mexer com ele não, que outro dia ele mexi com ele no louvorzão. O bicho não vou falar para você. Eu não mexo mais com ele não, deixa ele quietinho. Na terça-feira continua a Soraya, terça? Tá. Terça-feira continua o ensaio das irmãs. Que está tremendo, eu não me intrometo, não acompanho, mas os relatos que vêm para mim, que está um ambiente bem espiritual. E eu estou gostando de ver isso. E vai se aprontar, parece que vão se aprontar para domingo que vem, para ter uma grande oportunidade aqui que será tremenda em nome de Jesus. Os jovens, rapaz, eu quero voltar a ser jovem. Teve banquete aqui dos jovens. Teve banquetão aqui. Eu cheguei aqui, os jovens comendo salgado, tomando refrigerante. Falei, meu Deus, quero voltar a ser jovem, cara. Mas tem jovens que não veio ainda, vem participar. Está sobre a regência do Carlinhos e da Luana, dos diáconos ali abençoados. Dizem para mim que o Carlinhos é aquele que puxa a orelha, a Luana é aquela que abana. Eles são a dupla em nome de Jesus. Mas com respeito e com carinho, respeitando os filhos de vocês em todo o tempo. Porque o compromisso desse casal é com Jesus. E eu creio nisso. Então traz o jovem Camila, eu tenho insistido para ela vir participar, cantar comigo. Queria ver tanta Camila cantar aqui. Vem para cá em nome de Jesus. Para você que a Lavínia, acertei, Lavínia. Queria ver a Lavínia aí, ó. Próxima vez, a Clara, aí, ó. Estou procurando ver se eu acho a Gema também, para vir todo mundo e ficar uma coisa linda. Mas Deus é fiel. E aquele menino também, que é de vocês, como é que é o nome? Kennedy, traz para cá, Kennedy. Em nome de Jesus, que vai ser uma bênção. Tem mais algum recado que eu precisaria dar? Não, né? Todo sábado nós estamos levantando um clamor de oração nessa igreja. Antigamente eu deixei só para o grupo, mas agora eu estendo para a igreja. Você quer ter um tempo com Deus e uma oração bem fervorosa? Nós só oramos meia hora, e é meia hora de palavra. Só entre nós, assim, não tem púlpito nem nada, é só entre nós. E o mover de Deus está caindo. Meu Deus do céu. Então eu te convido para qualquer um, vem para cá. A gente só vai definir o horário, mas eu não vou lançar mais no grupo de aniversário da igreja, eu vou lançar agora no grupo da igreja, para que você venha participar desse tempo de oração. Está muito edificante, viu? Em nome de Jesus, está muito lindo mesmo. Vem participar com a gente. No primeiro choro, na primeira tristeza de Davi, nós pregamos semana passada que Davi chora por uma grande amizade. Eu vou pregar calminho assim. Eu precisaria desse microfone agora, pode ser, Renan? Pastora? Davi chora por uma grande amizade. Porque Jonatas, ele toca numa situação em Davi que Davi se emociona muito. Jonatas tira a própria armadura, tira os seus pertences e passa a Davi. Só um amigo se preocupa mais em proteger ao outro do que a si mesmo. Então ali nós aprendemos o conceito de amizade, átrio, santo e santíssimo. Aprendemos a reorganizar algumas coisas na nossa vida. E entendemos também que chorar faz parte do seu crescimento cristão. Que nós temos que chorar. Que nós temos que ganhar em lágrimas o reino dos céus e disputar em lágrimas. Que muitas vezes não vai ser com arma forjada, mas vai ser com as armas que Deus te deu. E uma delas é as lágrimas. Então eu te convido a ter mais emoções
Mas nós estamos passando por uma situação muito complicada. Complicada por quê? Porque nós estamos aparentemente achando que para ver o poder de Deus tem que demônio cair. Eu nunca convidei demônio para a igreja, eu convido pessoas e crente. Se ele entrar de atrevido, eu creio que o Senhor vai nos ajudar a fazer algo. Às vezes as pessoas falam que se eu não falar em línguas, o culto não foi lindo. Se a mulher cambalhota e pular, o culto não foi lindo. Mas eu escutei um pastor de uma favela falar assim: gente, eu gosto do Pentecoste, eu gosto do mover de Deus, mas o dia que tirar os cultos de ensino da igreja, você botou Jesus para fora. Amém. Pode, meu irmão? Não, porque o teu adversário, ele tem um problema muito sério. E pergunte qual? Ele consegue combater com o crente que não sabe muita coisa. Mas quando ele vê um crente unido da palavra, quando ele vê que você tem conhecimento de causa, ele começa a andar de marcha ré e fala: ali não dá. Ali não dá, porque ele sabe como combater o mal. Ele não combate o mal querendo brigar com o mal, mas ele combate o mal com a palavra de Deus. É por isso que eu vou ser pastor, e quem me acompanhar nos próximos 50 anos, ó, eu profetizando, eu quero ser um pastor que ensina o tempo todo. Por isso que eu vou trazer muitos pastores aqui que vão trazer o Pentecoste, porque uma coisa precisa da outra. Mas eu vou ser o pastor que vou trazer o ensinamento. Porque se eu tiver uma igreja forte, essa igreja vai saber combater os problemas da sua vida. E eu preciso dessa igreja. É por isso que eu entrei na série Davi. Porque Davi é um conjunto de situações que nos ajuda a crescer na fé. E hoje, falando da segunda tristeza de Davi, Davi chora por um lugar. Se primeiro ele chora por uma amizade, agora Davi chora por um lugar. E eu confesso aos irmãos que essa mensagem falou tanto comigo, porque antigamente, quem é mais velho vai me entender, só os mais velhos agora vão me entender. Antigamente havia um artefato que não podia faltar no culto. Me fala o que é. A Bíblia não pode nem chamar que não pode faltar. A Bíblia tem que estar presente. Mas tira da Bíblia. Se você abrir as irmãzinhas do coque de antigamente, você sabe o que tem no meio da Bíblia delas? E pode ir agora na Assembleia de Deus do Belém que você vai ver. Pode ir na Deus é Amor que você vai ver. Sabe o que tinha no meio? Um lenço. Elas já carregavam o lenço dentro da Bíblia porque elas sabiam que aquele encontro com Deus ia gerar lágrimas. Porque elas sabiam que Jesus estava ali e o Senhor tocaria no íntimo do seu ser. Então eu quero que essa igreja seja uma igreja avivada, mas da palavra, não do oba-oba. Por isso eu estou orando e comecei uma guerra espiritual que nesse altar, que o Senhor traga pessoas verdadeiramente, que são pessoas que preguem a palavra. Porque existe nesse contexto os desalmados. Pastor, quem que é os desalmados? Você já ouviu falar de Mical? Mical foi uma das esposas de Davi. A Bíblia diz que quando Davi anda dançando, ele entra feliz e alegre. Mical é aquele tipo de pessoa que não consegue enxergar a felicidade de ninguém. Ela trava a cara na janela e ela fica: para que isso? Para que tudo isso? E nós convivemos numa geração que tem o mesmo jeito. Ele não tem, ela não tem, eles não têm a capacidade de adorar daquele jeito e prefere criticar. E aconteceu isso também com Jesus. Quando aquela mulher resolve entrar dentro e enxugar os pés de Jesus, um dos discípulos olha e fala: para que isso? Para que isso?
Respeita quem faz. E a palavra de Deus, ela vai nos ajudar. As crianças, eu peço aí, só abaixa o tom um pouquinho. Quem quer viajar na Bíblia comigo hoje? Quem tem dificuldade, o pastor vai ser bem fácil. Mas viaja comigo hoje, que você vai sair daqui entendendo essa passagem. Olha lá, mandado. Vamos lá? O texto oficial é 1 Samuel, vocês podem abrir. O capítulo é 30. Dá aquela levantadinha só, quem achou, só para. Não que isso tenha a ver, mas dá aquela levantadinha só para as pernas ficar mais. Daqui a pouco você vai se andar bastante, né? Vai que, né? Dá uma levantadinha gostosa. 1 Samuel capítulo 30. O versículo é do 1 ao 5. Assim é a leitura oficial. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá haviam, desde a mais jovem até a mais idosa. Pastor, segura. Tem gente procurando ainda. Vamos ajudar. Quem é bom de Bíblia é obreiro? Já pensou se o obreiro com essa cabeça e falar, pastor? Quem é bom de Bíblia? Nessa hora eu quero que todos os obreiros peguem Bíblia também. É de lá de... Legal, Bruno. Legal, filho. Abre aí. Legal? Todo mundo achou? Vamos lá, pastor. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Pera um pouquinho. Quem tem papel, quem quer arriscar, arrisca aí, ó. Amalequita e incendiaram. Guarda essas duas palavras. Prossiga. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá haviam, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas, conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Gisrel, e Abigail de Carmelo, e a que foram mulher de Nabal. Uau! Pode sentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O capítulo 30 que a pastora leu. O capítulo 30, ele retrata que Davi ainda não é rei. Ele tem a unção de rei, mas ele não. E ainda continua sendo perseguido pelo invejoso de Saul. Ali Saul ainda continua perseguindo Davi. E o legal é que Davi encontra refúgio nos seus opositores. Olha que coisa doida. Davi procura os inimigos para ter o seu refúgio. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 6 que Ziclag é uma cidade dos opositores de Israel. Lembra mim, pastora? 27:6. Naquele dia, Aquis deu-lhe Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Olha aí. Aqui está uma cidade a Davi. E Davi então está confortável no meio dos seus opositores.
E foi no vale de Elá que começa toda essa história. Davi levanta uma pronúncia e diz: quem é esse incircunciso para se levantar contra Israel? Então Davi nos dá uma notícia do seguinte: mesmo sendo filisteus, mesmo tendo um rei ruim, é um povo de Deus. Fala comigo, filisteu é um povo de Deus. E Davi declara isso porque ele diz: quem é esse circunciso? Ainda que eles estejam mal orientados, quem é esse cara para falar contra Israel? Então nós estamos criando uma história, e Davi está dizendo que esse ambiente que foi criado foi para gerar milagres na vida de Davi. Olha que bacana. Davi poderia ter todo o refúgio de Israel, mas ele vai procurar abrigo aonde? Nos inimigos. E Deus é tão especial que Deus está dizendo que Ele é especialista em utilizar inimigos para dar presente para você. Vai que você pega essa história que eu estou contando. Deus é especialista em utilizar pessoas que não gostam de você para te presentear. Olha o toque-toque na tua porta aí. Talvez você se surpreenda. Você aqui sim. E eu vim te trazer um presente. Deus vai enviar socorros de onde você menos imagina. Sabe, pessoas que estão esperando socorro de parente, tem pessoas esperando socorro de mãe, tem pessoas esperando socorro de amigos, e Deus está dizendo: não, socorro não virá dessas pessoas, eu vou trazer socorro de onde você não espera. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as... Uau! Continuando ele diz: e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as poderosas. E Deus pegou as coisas mais desprezíveis desse mundo para confundir os grandes, meu irmão. Deus vai te usar no ambiente que Ele criou. Agora fala para mim uma coisa. Davi teve chance de matar Saul? Quem conhece a história? E não foi só uma. Agora a pergunta que não quer se calar: por que Davi não matou Saul? Tu já parou para perguntar isso? Se ele teve chance, tem gente que dá uma resposta rasa, porque ele é ungido, ele não matou o ungido. Não, mas eu quero saber por quê que Davi, mesmo ali possuído de desejo de matar porque corria, por que ele não fez? Porque Davi não queria o trono. Davi não queria aquilo que não era dele. Davi confia num Deus que eu não preciso tirar nada de ninguém para possuir aquilo que Deus vai me dar, querido. Eu não preciso derrubar ninguém, eu não preciso puxar do tapete de ninguém, porque Davi recebeu a unção na pedra, e ele sabia que no momento certo o trono ficaria vazio e Deus colocaria ele lá. É por isso que Davi não matava Saul, porque Deus já tinha falado para ele: eu vou ser rei. Eu não sei quanto tempo Saul vai durar, eu não sei quanto tempo essa conversa vai ficar, mas vai chegar um dia em que Deus de Israel, aquele que prometeu e é fiel e cumpre, vai olhar para mim e vai me colocar no trono. Então eu não preciso matar quem está na minha frente, é só aguardar que vai chegar a minha vez. Capítulo 29, 2 e 3, diz como, pastor? Enquanto os governantes filisteus avançavam com o seu grupo de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Não, capítulo 29, pastor. 29? Então foi o pastor que errou.
Não, foi o pastor que deu um tapa aqui, ó. O pastor deu um tapa aqui, que saiu tudo voando aqui. Louvado seja Deus. Oi? Mas antes vai ter aqui, espera um pouquinho só. É que eu dei um tapa e o tapa te levou lá para cima. Amados, fala para mim, o que é meu? Ninguém tira. E eu não preciso tirar de ninguém para assumir o que é meu. Isso se chama crer em Deus. Porque quando você crê em Deus, você não fica desamparado. Fala para o teu irmão, você não fica desamparado. Ah, meu irmão, quando eu lembro da vida de Elias desce ao Querite, porque Deus mandou descer ao Querite. Mas Deus prometeu a Elias: eu vou te dar água, e eu vou te dar carne, e eu vou te dar pão. Só que o mistério de Deus é tão maluco, tão doido, que Deus escolhe da família do urubu, que é o corvo, para levar carne para Elias. Ele podia escolher um falcão, ele podia escolher uma águia, ele podia escolher um côndor. Não, ele escolhe o quê? Ele escolhe um corvo para levar, porque ele mostra para Elias: Elias, não importa a maneira que venha, se vier de mim, receba. O mais interessante é que ele tira Elias dali e fala: Elias, eu vou te levar também para comer, eu vou te levar para ser atendido, mas não é um empresário rico que vai te dar, não é alguém que tem posse que vai te receber, não é um fazendeiro que vai te colocar para dormir. Elias, eu estou te levando numa viúva pobre que não tem nada, mas ela tem um pouco, e se esse pouco chegar a ti, Elias, não só sua vida vai ser abençoada, mas aquela casa nunca mais terá fome. Capítulo 29, 2 e 3, pode ler. Enquanto os governantes filisteus avançavam com os seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: o que este hebreu faz aqui? Prega. Agora a paranoia de Davi está assim. Olha para mim. Para mim já deu. Quem já passou esse momento? Quem já chegou nesse momento? Para mim já deu. Ele está de saco cheio de Saul. Ele não aguenta mais fugir. Ele não aguenta mais correr. Ele não aguenta mais viver essa vida de ir para lá e para cá, tendo que passar por situações. Então ele fala: para mim já deu. Ele fala para o rei Aquis: rei Aquis, eu vou com você na guerra, eu vou lutar contra Israel, eis-me aqui. Mas acontece algo inusitado. Os governadores, aqueles que são da cúpula, aqueles que estão com os filisteus, falam: não, nós não queremos esse aí, nós não queremos. Mas o rei Aquis diz assim: mas por quê? Porque ele serve ao Deus de Israel. Que loucura! Davi agora vai guerrear contra o povo que Deus vai dar para ele ser rei. Fala coisa de maluco. Você pegou, menino? Davi agora se coloca do lado dos inimigos. Tu imagina isso? E vai contra Israel. E Deus assistindo tudo isso. Porque Davi agora decide contra os reis de Israel. Por quê? Porque ele crê que agora chegou o momento que ele não está aguentando mais, que ele tem que tomar uma decisão. Mas o que acontece? Deus levanta entre a nação dos filisteus aqueles que vão contra e falam: não, tu não vai levar ele, eu não quero ele do meu lado. Aí o rei Aquis ainda fala: mas esse é Davi, é o homem que derrotou muita coisa, é aquele homem que tem uma história em Israel. Mas eles dizem: eu não quero, não, eu não quero que ele vá. Por quê? Porque ele serve o Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia, Deus. Olha o filisteu com medo. Tem hora que você vai entrar em situações que pessoas vão falar: o que você está fazendo aqui? Eu vim ficar com você, não quero você. Porque eu sei para quem você trabalha, eu sei a quem você serve.
para isso. E olha o que acontece no capítulo 29, 7. E aí, pastor? Agora, volte e vá em paz. Opa, repete de novo. Agora, volte e vá em paz. Mais uma vez. Agora, volte e vá em paz. Só mais uma vez para não esquecer. Agora, volte e vá em paz. Versículo 8. Então, Davi perguntou: o que foi que eu fiz? Nem Davi entendeu. Falou: peraí, ele quis. Eu quis juntar com você. Eu quis guerrear. E tu está mandando eu voltar. Mas só para mim voltar, deixa eu entender o que eu fiz. Sabe o que Deus está fazendo? Quem conhece o Waze? Quem já usou o Waze na vida? Quem já usou o Google Maps? Deus está fazendo com Davi agora assim, ó. Rota a bolinha, recalcula a rota. Porque eu estou tirando você daqui para você voltar da onde você não deveria ter saído. Glória a Deus, aleluia. Coisa louca, né? Davi agora olha e fala: cara, eu tenho que voltar. Fala: tem horas que Deus vai recalcular a tua rota, porque você precisa voltar. Fala: eu preciso voltar. Deus criou uma coisa doida. Se eu tivesse o currículo de Davi na minha mão e ele falasse que ia guerrear comigo, eu era o primeiro a dar um abraço nele e falar: Davi, não te largo mais, eu estou com você, porque diz que você é segundo o coração de Deus. Tu é louco, não derrotou gigante, tu é doido, eu quero você do meu lado. Não, Deus faz os próprios da guarnição levantar e falar: tira ele daqui, manda ele embora, some com ele daqui, a ponto de nem Davi entender: ué, esse povo é doido, o que eu fiz? Mas já havia um Deus recalculando a rota. Glória a Deus, aleluia. Davi não tinha pensado, mas Deus está dizendo: como que o rei luta contra o seu povo? Fala: Davi vai voltar. Capítulo 29, 10 e 11 diz assim: olha que legal. Agora, levante-se bem cedo com os seus servos do seu senhor que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Agora o rei aqui, todo mundo está falando, sabe o quê? Davi, levanta, pega o teu povo, quando bater a aurora, some. Davi está sendo mandado embora da guerra, vai. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. Por sua vez, os filisteus foram para Jezreel. Uau! Enquanto os filisteus continuam, Davi volta. Mas quando Davi volta, ele nota que há uma coisa em Ziclag. Há uma coisa chamada fumaça. Davi para e começa a olhar aquela fumaça. Davi começa a olhar que há rumores como de guerra, aonde ele deixou para trás. Então Davi fica temeroso. Lê de novo o capítulo 30, versículo 1 para mim. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Uau! Quem atacou Ziclag? Você não pegou até agora? Opa! Quem atacou Ziclag? Esse é o problema da igreja ultimamente. Tu pega a pessoa na rua, tu entendeu? Não, foi benção. Mas tu entendeu? Não entendi nada. Aí Satanás fica igual louva a Deus, assim, esfregando a mão, falando assim: é isso que eu quero. Porque esses festejam, mas não guardam a palavra que cura, salva da vida. Quem que cercou a cidade? Os amalequitas eram um povo de vingança. Os amalequitas, se você conhece alguém que é vingativo, ele é mais ou menos dos amalequitas. Ele imita muito bem os amalequitas. Tem pessoas que não vivem, ela sobrevive porque ela fala: você vai ver se não vai acontecer com você. Tem pessoas que dizem
assim: você vai ver se algo não vai dar errado. Tem pessoas que guardam mágoa e circulam mágoa no coração e nunca mais esquecem. E é isso muitas vezes que impede de sermos abençoados. Porque enquanto nós queremos que o irmão dê errado, Deus está dizendo: você nunca vai dar certo. E nós temos amalequitas que estão constantemente ao redor de nós, que guardaram mágoa, que guardaram vingança. Essa cidade de Ziclag foi dada a Davi. Mas você sabe o que ele fez quando ele recebeu a cidade? Pastor, capítulo 27, versículo 8. Ele e os seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gessitas e os Amalequitas. Peraí, Davi atacava aqui? No verso 6 do 27 ele ganha Ziclag. No verso 8 ele ataca os Amalequitas. Só que os Amalequitas guardam vingança. Ei, tem pessoas que ainda continuam te perseguindo, porque não esqueceram do que aconteceu lá atrás. E nós sabemos que muitos de nós não somos esse santinho que está pintado sentado aqui. Nós já fizemos coisas lá atrás. E pessoas guardaram isso no coração. Talvez é por isso que a Bíblia diz: orai pelos seus. Uau! Que Bíblia louca! Ela mandar você orar pelos seus? É justamente por isso, para que quebre esse ritmo de vingança que está contra você. Davi não lembrava mais, mas Davi atacou os Amalequitas. E os Amalequitas ficaram ruminando aquilo, tá? Esperar o dia certo. Porque quem é vingativo é que nem cobra, espera o momento do bote. Quando a Bíblia diz orar sem cessar, vigiar em todo o tempo, não é só vigiar com o nosso inimigo, Satanás, e com a sua legião, mas todos aqueles que nós guardamos ressentimentos. Você já ouviu histórias no jornal que o caba vai lá e enche o outro de tontoada e sai ainda parrudo, mas quando ele está sentado tranquilo, o outro que era mais franzino aparece com uma arma e... Já ouviram falar daquele ditado: quem bate? O que fica ardendo mais, a mão ou o rosto? Porque toda vez que você for no espelho, a palma da mão vai ficar marcada na sua cara. Só que nem sempre que te bateu vai ficar olhando para a palma da mão, mas você com certeza vai olhar o rosto por diversas vezes. Davi ataca os Amalequitas. E os Amalequitas trabalham vingança. Só que Deus não trabalha na vingança. Deus trabalha na justiça. Não adianta você vingar e dizer assim: não, Deus conhece meu coração. Não, Deus conhece o coração do que pratica justiça. O que pratica vingança, Deus não quer saber desse coração. Deus não quer saber dessa tua atitude. Não é certo você se vingar de ninguém. Essa história da Amalequita é antiga. Os Amalequitas vieram da linhagem de Esaú. Esaú e Jacó eram filhos de Isaac. Fala: Amalequita é antigo. Tem coisas do passado assombrando o presente. Eu vou repetir, porque eu sei que tem hora que é difícil pegar. Amalequitas é antigo, mas são as coisas antigas que atacam o nosso presente. Tem pessoas que às vezes estão fortalecidas, basta um pensamento, basta uma memória para acabar com aquele dia, acabar com a tua vida, acabar com o teu humor, acabar com tudo. Tem gente que acordou tão bem e diz: nossa, esse dia vai ser maravilhoso. Mas basta ali um pedacinho do dia, vir uma notícia, uma memória, e você já começa a entrar em tristeza. Sabe por quê? Porque as coisas do passado atacam o presente. Êxodo 17:8. Lê, pastor. Sucedeu que os Amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Uau, para. Agora os Amalequitas saíram
Esaú e estão em Êxodo, ou pulo. Agora estão atacando Josué. Agora estão atacando Josué. Gente, não dizendo que eles estão nascendo lá em Esaú. Agora eles continuam atacando em Josué. E daqui a pouco eles estão lá em Davi, atacando Davi. Sabe por que os amalequitas não morrem? Porque eles brotam. A amalequita, repete comigo, a amalequita brota. Continua, pastor. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Ai, para. Quem manda Josué lutar? Isso é fácil. Você vê a pessoa, glória a Deus, aleluia. Aí você faz uma enquete, acabou, ninguém sabe nada. Quem foi pregado aqui na quarta-feira? Deixa a hora. Moisés manda Josué. Vai, Josué. Guerreia. Só que Moisés não vai com Josué. Moisés vai para onde? Moisés vai para onde? Continua, pastor. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Opa! O que eu aprendo? Que enquanto Moisés manda a luta embaixo, ele vai para a luta em cima. Porque a guerra nunca é vencida só embaixo, a guerra também é vencida em cima. Josué vai lutar. Vou falar cada um o nome de vocês. Melhor historinha, assim, mais. Eu me senti agora no piano bar. Em nome de Jesus. Ó, agora ficou mais adoração. Que lindo. Amado, Josué está dizendo assim, ó, o que eu estou dizendo para vocês. Ei, vai guerrear a tua guerra embaixo. Vai lá, minha querida, vai lá guerrear a tua guerra. Porque a igreja vai entrar em oração pela tua guerra. Guerreia lá embaixo, porque aqui em cima nós vamos estar guerreando. Mas enquanto Moisés levanta a mão, Israel prevalece. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Continua. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele. Uau! Para que dela se... Segura. Guerrear cansa. Fala para o teu irmão. Mas quando cansar, cria uma estratégia para continuar adorando. Vai, pastor. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que eles permaneceram firmes até o pôr do sol. Uau! A Bíblia está nos ensinando o quê? Que a malequita não se vence lutando, se vence adorando. Não adianta guerrear embaixo se você não guerrear na maior guerra do céu, que é lá em cima. Talvez o seu filho está nas drogas, você está chegando nele, brigando com ele, falando: menino, você não tem mais jeito, tomara que morra, eu não quero te ver. Tem gente brigando com o marido, brigando com a esposa, brigando com os amigos, e Deus está dizendo: para de brigar, ajoelha e adore. Pega uma água lá para mim. Pode deixar lá a água, fica lá um pouquinho. Aleluia. Êxodo 17, 12 e 13, vai. Assim Josué Lê de novo, 12 e 13. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse.
Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Por quê? Segura. Por que até o pôr do sol? Agora você vê espiritual. Porque a guerra pode durar uma noite. Tem guerras que você vai vencer na madrugada. Mas quando amanhecer, Deus vai dizer: a vitória é sua. Meu Deus, que forte. Sabe por que Deus permite a Amalequita vir na sua vida? Sabe por quê, Camila? Não, porque é uma maneira de você buscar mais a Deus. Porque se não deixar a Amalequita perto de você, tu não busca Deus. Então está na hora de você sentir o bafo da Amalequita, para você falar assim: Senhor, me livra dessa situação. Olha que interessante, Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17. Manda aí. Lembrem-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Vocês continuam vendo que os amalequitas, eles subsistiram a machucar o povo de Israel. Amalequita, essa noite, eu profetizo, é vitamina do seu passado, para poder fazer o seu presente evoluir em nome de Jesus. Eu estou falando com pessoas aqui que já venceram guerras. E eu nem dou esse microfone para contar, porque nós passaríamos aqui várias madrugadas escutando pessoas que venceram guerras. Pessoas que venceram amalequitas, pessoas que tiveram que orar, tiveram que lutar. Mas o Senhor está dizendo: usa esse passado para saber que ele é vitamina para os amalequitas que se levantaram no presente da tua vida. 1 Samuel 30, 3 e 4, lê aí. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres e seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz. Fala, pastor. Quando Davi vê a desgraça toda, o que ele faz? Ele e o exército começam a chorar. Cadê minha mulher? Cadê os meus filhos? Cadê aqueles que eu amo? Continua, pastor. Até não terem mais força. Diz que Davi chorou até não ter mais. Para quê? Para chorar. Continua, cumprimenta. Davi chorou até não ter mais coisa para? Não tem hora que não tem mais lágrima? Tem ou não tem? Tem hora que você fala assim: eu não aguento mais chorar porque eu chorei tanto, por isso eu não aguento mais chorar. Mas é Deus dizendo: quando você não aguentar mais chorar, é tempo de ficar de pé para agir, é tempo de agir, porque o tempo de chorar acabou em nome de Jesus. Tem pessoas que estão gostando de ver você chorar, viu? Tem pessoas se alegrando de ver você chorar. Tem pessoas que já até sabem, olha lá, está lá escondida, é isso mesmo, é covarde. Mas mal sabe ela que você hoje está escutando uma palavra de força e poder no teu coração. Mal sabe ela que a lágrima está secando, mas o tempo de agir vai começar em nome de Jesus. Lê o 5 e o 6, pastor. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que foram mulheres de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado. Espera aí. Quando Davi viu que perdeu, a Bíblia diz que ele ficou. Quem sabe o que é angústia? De boa, meu. Quem sabe o que é angústia? Tem horas que você vai implorar para ficar triste, mas não ficar angustiado. Vai no Google depois, dá uma estudadinha.
O que é uma angústia? É mão matada sem saber o que fazer diante da situação que você está vivendo. Davi está olhando uma situação e ele está completamente triste. Continua angustiado. Pois os homens falavam em apredejá-lo. Uau, para aí. Como que Davi entrou no cenário de Israel? Quem lembra? Eu não vou apelar para o altar, que os meninos estão estudando. Eu queria apelar para vocês, nem para o pastor. Qual é a maior história mais impactante de Davi, que todo mundo escuta em qualquer lugar? Uau! Um gigante. Então ele entra no cenário com uma... Uau, menina, forte, hein? E agora, quem está parecendo um gigante é ele, porque está todo mundo com pedra querendo atacar ele. Tem hora que você derrubou o gigante, mas tem hora que sem explicação, as pessoas que estão com você estão querendo te apedrejar. Continua, pastor. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Uau, para. Por que quiseram apedrejar? Porque Davi estava angustiado, mas eles seguiam quem? Quem era o líder? Só que os caras chegaram também e não viram as esposas. Eles também não viram os filhos. É tipo assim, Davi, eu estou entendendo. Mas e aí, a minha dor? É só a dor? O que é? Eu quero meu filho. Ei, isso é culpa de Davi. Aí o outro, é verdade. Por que Davi tirou mais daqui? Pega a pedra. Pega a pedra, pega a pedra. Pega a pedra. Imagina um pelotão com pedras para apedrejar Davi. Continua, pastor. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Davi não pediu clemência nem misericórdia. Davi naquele momento olhou para o grandão de Israel e disse: Senhor, anima o teu filho. Eu não vou chorar no pé de pastor de homem nenhum. Eu vou chorar naquele que resolve, Jesus de Nazaré. Todo mundo com pedra e Davi se animou no Senhor. Parece que vejo e tento criar para vocês uma imagem. Todo mundo com pedra e Davi, em vez de olhar para as pedras e ficar preocupado, Davi olha para cima e diz: Senhor. Me lê aí 1 Samuel 37. Então ele disse ao sacerdote Abiatar: Uau! Filho de Amieleque, traga-me o colete sacerdotal. Uau! Abiatar o trouxe a Davi. Para. Quando ele foi na primeira guerra de Quis, ele levou o sacerdote, ele levou roupa sacerdotal, ele levou a igreja. Vocês viram nesse texto, eles levaram roupa sacerdotal? Não, ele tomou a decisão e foi para uma guerra que Deus não mandou ele ir. Agora ele inverte. Quando ele se anima em Deus, ele diz: Abiatar, traga roupa sacerdotal, porque essa guerra tenho que incluir Deus nela. Leu 8. E ele perguntou ao Senhor. Para. Davi perguntou para quem agora? É isso que acontece com nós. Nós entramos em guerra sem consultar o Senhor. E eu quero te avisar: as guerras que você está entrando, as guerras que você está lutando, não tem a mão de Deus, porque Ele não foi consultado antes de você entrar nessa guerra. Agora Davi muda, fala: eu não vou agir mais por mim, eu vou agir pela mão de meu Deus, Senhor.
Existem cidades que precisam ser queimadas para você voltar para trás. Existem situações que estão sendo queimadas na sua vida. Tem coisas acontecendo na tua vida que você está achando que você é um infeliz, a bola da vez. Mas é Deus dizendo: eu estou recalculando a tua rota. Eu mandei queimar a cidade para você voltar a olhar para mim, olhar para o Deus que sempre te deu recurso, o Senhor dos exércitos. Ah, Deus. Põe no 36, repete. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Uau! Isso que os homens estão fazendo não é rebelião. Não trate como rebelião. Nossa, mas eles se levantaram contra Davi. Ei, Davi comprou a guerra errada e levou eles. Eles estão revoltados, não é rebelião. Não trate como rebelião aquilo que os homens estão fazendo, porque eles estão transtornados. Eles estão olhando o que não foi certo. Mas agora Davi diz: Deus vai dar vitória. Quando Davi pronuncia Deus, os homens falam: epa, o guerreiro Davi voltou. Deus, eu vou dar outro recado bem baixinho. Deus quer te ver de novo. Havia guerras que você ganhava na lágrima. Já faz um tempo que não chora. Já faz um tempo que não procura. Pastor, para encerrarmos, me leva para o 39, vai. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bissô. Uau, para! Davi, quem foi para o ribeiro? Então ninguém vence guerra sozinho. Para de querer andar sozinho. Para de querer enfrentar sozinho. Você tem um exército e Deus está dizendo para você: essa guerra também é do céu na tua vida. Leu 10. Pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mesmo assim, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Era quantos? Quantos foi? Não chama de covardes que polarizaram. Chegou o tempo de você entender que tem gente que cansa da batalha. Tem gente que cansa de guerrear. Tem gente que às vezes vai parar um pouco e vai dizer assim: eu não consigo ir. Mas não importa se você parou no meio da batalha. Deus está dizendo que os 400 vão ganhar a guerra para 600, porque assim é o povo de pé. Você conhece alguém que parou? Volta na casa dele, pega na mão dele e diz assim: mesmo que você parou, eu vou atravessar a Besor. E eu vou ganhar essa guerra para nós. Você sabe o que quer dizer Besor? Repete comigo: refrigério, animado, boas notícias e alegria. Davi está chorando um pouco para trás. Agora a Bíblia diz que ele atravessa o lugar e atravessa animado, alegre, feliz, porque agora ele não está sozinho. Ele tem um exército e um Deus poderoso com ele. Meu Deus, quero encerrar. Samuel 30, 11 ao 14, dê para mim. Encontraram o egípcio no campo. Opa, peraí, pastora, continua devagarzinho, vai. Encontraram o que no campo? O egípcio no Eles campo. atravessaram o vale de Besor e eles depararam com quem? Vai, continua, pastora. E o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinham ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem?
O jovem egípcio respondeu: sou servo de uma malequita. Davi agora encontra um egípcio. Davi está de frente de um egípcio. E Davi, movido de amor, porque Davi era um homem bom, alimenta, dá água, tudo. O egípcio não sabe quem é Davi, e Davi não sabe quem é o egípcio. Mas o egípcio olha e fala: eu servi uma malequita, e nós destruímos a cidade de Ziclague. Foi nós que destruímos. Davi está olhando para ele, e aqui eu vejo a mão de Deus. Tem hora que Deus vai colocar pessoas necessitadas na sua vida para te dar a direção da onde ir. Tem hora que você não sabe nem porque está ajudando, mas o Senhor está dizendo: aquele que você está alimentando será seu braço forte no dia da guerra. Davi não tinha uma coisa, um interesse. E Deus está dizendo: Deus podia mandar um anjo, Deus podia mandar uma estrela, Deus podia mandar um cavalo. Deus falou: não, Davi, eu vou colocar na tua frente para alimentar. Dependendo da tua atitude, você ganha a direção. Davi olha para o egípcio e fala: Abigail, meus filhos, esse homem sabe onde eles estão. Esse homem sabe. Deus vai colocar pessoas que precisam de você, para que depois você possa ganhar delas a direção ao triunfo. Pastor, meu versículo 15. Davi lhe perguntou: você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, e te levarei até eles. Uau, Davi não tem nada em troca. Que tem gente que dá, mas fica esperando na esquina para receber de volta. Davi diz: não, meu querido, se alimentou, você está de pé, me dá o endereço, que o meu negócio não é com você. O meu negócio está lá com os amalequitas. Perceba, o problema nosso é a religião. Na religião as pessoas dão e querem em troca. E Jesus falou sobre isso. Me pergunta onde? Na parábola do samaritano. Quando o samaritano está caído, passa um sacerdote e ignora. Passa o israelita e ignora. Mas o samaritano olha para ele e fala: o que você quer com ele? Ele não é nada meu, mas eu vou assumir o problema dele. É esse tipo de gente que Deus quer ver. Quando a fome do teu irmão também é a tua fome, quando a dor do teu irmão também é a tua dor. Pastor, eu quero encerrar. 30:22. Contudo, todos os homens maus e perversos entre aqueles que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. Prega. Aí a lei. 200 não ficou para trás. Davi está dizendo, o povo está dizendo: a mulher e os filhos se devolvem, mas o ouro divide com os 400. Não é justo? Nós guerreamos. E os 200 que não foi para a guerra, vai comer igual? Sai fora. Continua, pastor. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e os seus filhos e partir. Davi, no entanto, respondeu: não, meus irmãos, não faça isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou nas nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi abatado. Uau! Davi agora está nos ensinando aquilo que Jesus Cristo veio ensinar. Davi está movendo a graça sobre todo mundo. A graça de quem não merece, mas por intermédio de Deus vai receber em nome de Jesus. E aqui está a parábola do mestre, que diz que aquele que foi convocado de manhã vai receber o mesmo daquele que foi convocado
Você merece. Quem nunca aceitou Jesus e acredita merecer esse Jesus? Tem alguém aqui que nunca confessou Jesus diante dos homens? Tem alguém aqui que quer participar dessa graça? Tem alguém aqui que quer chorar um pouco mais? Bota a mão no teu peito e diz: Senhor, é tempo de recalcular minha rota. Eu entrei em guerras que não eram minhas. E como Davi, eu deixei minha família desprotegida para ir atrás de guerras que não eram minhas. Mas o Senhor